Aqui no Abordo Notícias tem sequência aqui ao nosso programa. E o bicho tá pegando. Marco Rubio, secretário de governo norte-americano, anunciou revogação de vistos de funcionários do governo brasileiro. A decisão do Departamento de Estado cita o programa Mais Médicos e Trabalho Forçado. Agora, a bomba acabou de explodir. E pasme, senhoras e senhores, isso daqui não tem nada a ver com Bolsonaro, isso daqui não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro. Sabe quem está tomando a decisão? Ele, Marco Rubio, que ele tem familiares, né? Ele é descendente de cubanos. E agora ele tem o poder nas mãos, ele tem o poder da caneta. Lembra da história dos Mais Médicos? Que vinham os médicos atuarem no Brasil, o governo pagava, eu me lembro bem, na época, um salário de 10 mil reais, e esse salário ia para o médico, ia para a família do médico lá em Cuba. Nunca a maioria desse valor ficava com Cuba. Eu vi de perto uma realidade dessa. Salário de 10 mil reais, uma cubana, excelente médica, na cidade que eu morava, passando fome. Vou repetir para você. Passando fome. Andando com uma bicicleta velha que deram para ela, a comunidade precisando dos trabalhos dela, ajudando a médica e o governo brasileiro pagando 10 mil reais pelo serviço da cubana. É assim que funcionava o programa Mais Médicos. E agora parece que alguém quer justiça. O Departamento de Estado tomou medidas para revogar vistos e impor restrições de vistos a funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e também os seus familiares. De acordo com a nova nota assinada... Espera só um pouquinho, gente. 4 segundos, tá? Isso, entrou uma pequena propaganda aqui. Me desculpe, tá bem? Agora sim. De acordo com a nota assinada pelo secretário do Estado, Marco Rubio, o conjunto de ações visa punir a cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no âmbito do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos foi lançado no governo de Dilma Rousseff entre os brasileiros citados pelo Departamento de Estado. Vamos lá, retomando aqui, tá bem? Entre os brasileiros citados pelo Departamento de Estado estão Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Clem, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS. Entendeu até aqui? Atual secretário do Ministério da Saúde do Brasil tomou bomba também e acabou de sofrer sanções dos Estados Unidos. Um outro nome também, aí que ele está entre os ex, né? É ex-assessor de Relação Internacional do Ministério da Saúde, ex-diretor de Relações Externas da OPAS. As sanções ocorreram devido ao envolvimento direto de Cuba no programa, já que o Mais Médicos resultou na vinda de profissionais cubanos para o Brasil e gerou recursos ao país do Caribe. Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, essas autoridades usaram o OPAS como intermediária junto à ditadura cubana
para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções americanas a Cuba e, consequentemente, pagando ao regime cubano o que era devido aos profissionais de saúde cubanos. É o que continua a nota do Departamento de Estado. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram terem sido explorados pelo regime cubano como parte do programa. O Mais Médicos atingiu o auge de números de integrantes em 2015, ano que nele atuavam 18.200 profissionais. 11 mil deles cubanos. Em novembro de 2018, após a eleição de Bolsonaro, que fez ferrenha campanha contra a presença dos cubanos, Cuba decidiu pela retirada dos profissionais no Brasil. Quem? Jair Messias Bolsonaro expurgou esta parceria com Cuba, que iniciou lá no governo de Dilma Rousseff, que iniciou no governo do PT, que insiste em manter as ditaduras. Nós estamos vendo isso acontecer agora. Lula aumentou e muito a compra de combustível da Rússia, e mantendo a guerra na Ucrânia, porque guerra não se faz com beijinho e abraços. Guerra não se faz com travesseiros. Guerra se faz com bala, com explosivos, com tanques e aviões de guerra e também soldados. E, meus queridos, o Brasil também está prestes a sofrer 2 tipos de sanções. Primeiro, um aumento nas tarifas em negociação com os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, para 100%. A outra pressão, e aí é um rolo compressor, foi aprovado no Senado uma lei para que países como Brasil, Índia e China sofressem uma taxação de 500%. Voltando na história que eu contei logo quando entrei nesse assunto. Na minha cidade, que eu morava, nessa época, eu não me lembro o ano, mas nessa média, 2015, 16, 17, havia uma senhora cubana, uma excelente profissional, passando fome, trabalhando, recebendo o salário de 10 mil reais, que era enviado para Cuba, não para a família dela, não para ela sobreviver no Brasil, mas sim para Cuba, para o governo cubano. E ficava ali para ela, eu não me lembro o percentual, e também não vou dar Google agora não, para não atrapalhar a dinâmica do programa, não vou pesquisar agora, mas eu sei que era um percentual muito baixo, que esta cubana recebia doações de pacientes que gostavam do trabalho dela e aqueles que compreendiam a situação, né? Que muitas das vezes o brasileiro vai lá no hospital e quer um atendimento excelente e tá nem aí para o profissional que o atende, não é? Afinal de contas, a gente paga muito imposto desse país e realmente a gente precisa, né, e quer ser bem atendido, só que muitos não compreendiam essa situação, tá? Por ser médico, o médico geralmente tem um salário muito bom, e eles reclamam, né? Mas o salário é muito bom aí em relação a algumas situações, algumas profissões no Brasil, tá bem? Mas é fato, meus queridos, que essa profissional que eu estava te falando sofria e muito. Uma cidade pequena, tá? Uma cidade que as pessoas tinham que ajudar a médica cubana.
Agora o Marco Rubio explodiu contra 2 brasileiros. Um deles é o atual secretário de um departamento aí dentro do Ministério da Saúde e tomou bomba do governo norte-americano. O Eduardo Bolsonaro, sobre as sanções dos Estados Unidos ao mais médicos, nem ministros, nem burocratas estão imunes. O deputado diz que medida contra ex-funcionários ligados ao governo Dilma reforça o combate a regimes autoritários. Marco Rubio, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, comprou essa briga como algo pessoal dele. Como eu disse para você, isso não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro, isso não tem nada a ver com Jair Bolsonaro, tá? Embora eles vão, né, querer terceirizar isso para Bolsonaro, terceirizar isso para Eduardo, mas isso não tem nada a ver. Isso é coisa do Marco Rubio, que tem origem cubana, e você sabe, os Estados Unidos é contra o regime cubano, e agora Cuba tem uma pessoa que quer mudanças nessas práticas. Eduardo Bolsonaro, vou colocar na tela para você que está ligado aqui comigo, onde você estiver com a gente. Meus amigos, o secretário Marco Rubio acabou de anunciar mais restrições e também a perda de visto de pessoas envolvidas no programa Mais Médicos. A gente está falando de fatos ocorridos há mais de 10 anos, né, atrás. Então repare que não fica, né, esquecido esse tipo de violação. O secretário Rubio ele é descendente de cubanos e pode ter certeza, gente graúda do atual governo Lula também está nessa lista. E isso daí demonstra o quê? Que não adianta você achar que os Estados Unidos vão esquecer. Está tudo acontecendo, está tudo registrado e catalogado. Cedo ou tarde, cada um de vocês do regime vai cair. E além disso, não ache você que saindo do seu cargo, você vai estar a salvo dessas sanções e dessas restrições. Muito pelo contrário. Se você é uma autoridade brasileira e está envolvida em qualquer tipo de violação de direitos humanos, meu conselho para você é: desfaça a besteira que você fez. Essa é a única maneira de te garantir a entrada no maior país, na maior democracia do Ocidente, no farol da liberdade. Um abraço, fique com Deus. Tá aí então, meus queridos, esse é o nosso querido deputado Eduardo Bolsonaro, botando para quebrar, tá bem? Estados Unidos anunciou mais restrições e perda de vistos para autoridades brasileiras. E ele agradecendo ao presidente Trump e também ao secretário Marco Rubio, tá? Eu vou até colocar aqui na tela, tá bem? Aqui, ó, o que o Marco Rubio disse. O governo dos Estados Unidos diz que mais médicos é trabalho forçado. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que vai responsabilizar aqueles que lucram com o projeto. No governo de quem acabou essa putaria, desculpe a expressão, no governo de quem acabou esta patifaria? No governo de Jair Messias Bolsonaro, que encerrou o programa Mais Médicos, que só fazia cagada, só mantinha Cuba, o dinheiro ia para Cuba, o dinheiro não ficava com os médicos atuavam, os brasileiros, né, em alguns lugares gostavam, em outros dificuldade para entender a língua cubana, não é isso? Em muitos, os médicos eram impacientes, porque o brasileiro não entendia o que eles falavam. Olha isso. Quem se lembra disso? Não sei se a sua cidade foi contemplada, né? Mas em alguns lugares a população até gostava dos atendimentos aí dos médicos cubanos. E também tinham de outros países, né? Mas, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você. Que situação, viu? Mas, como eu disse, o Marco Rubio é cubano, de origem cubana,
e está explodindo aí contra autoridades brasileiras, como eu disse, não só por Bolsonaro, não só por Eduardo, mas por uma espécie de causa pessoal dele. Se você gosta desse canal, gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para que a gente possa continuar tocando o barco, levando para frente todo o nosso conteúdo. Tem atualização sobre esse caso. Aqui, ó. Ai, gente. Você que tá ligado aqui com a gente, não se esqueça do like. Nova revogação de visto ou de vistos é acerto pessoal de secretário de Trump. A revogação de vistos de autoridades brasileiras ligadas ao Mais Médico foi um acerto de contas pessoal do chefe da diplomacia de Trump. Cadê a galera do PT para botar a culpa no Bolsonaro? Cadê a galera do PT para botar a culpa no Flávio, no Eduardo e também no próprio Jair Bolsonaro? Cadê? Estamos esperando. Aguarde, tá bem? Para esta semana, que com certeza eles vão fazer isso, né? Eles vão tentar jogar esta culpa pro Bolsonaro. Você que gosta desse canal, gosta desse programa, não se esqueça de deixar um comentário, tá bem? Gosta do Abordo Notícias? Então comente. Pode comentar aí 17. É o código para que eu possa saber que você chegou até este momento do vídeo. Então comente 17. Sabe quem falou do assunto? O nosso querido Alan dos Santos. E eu vou trazer para você o vídeo do Alan, para você que se liga na programação aqui do ABN, o Abordo Notícias. Os Estados Unidos estão comendo uma sopa de letrinhas pelas beiradas para chegar até o centro dessa sopa. Isso aqui é de agora, tá? Os Estados Unidos acabou de sancionar membros do governo do Lula, tá? Que trabalha no Ministério da Saúde, por trabalho escravo e espionagem no sistema de Mais Médicos. E hoje mesmo, a Pam Bondi dos Estados Unidos anunciou que os Estados Unidos congelou 700 milhões de dólares que Maduro tinha ainda em ativos nos Estados Unidos. Eles estão pegando todo mundo pela beiradinha, provando todo o esquema antes de atuar de forma mais dura, ou seja, militarmente. Ai, que alegria. Lá vem o homem macaco Esse Alan dos Santos, né? Olha aí, cantando a música do Homem Macaco. Eu cortei o áudio por conta, né, dos direitos autorais aí. Mais uma hora, dá um Google aí, tenta ver esse vídeo completo, né? O Homem Macaco, lá vem o Homem Macaco correndo atrás de mim. Ainda bem que eu não canto, né? Se bem que quem canta seus males espanta, não é? Pois é, meus queridos. Pam, pam, pam. Fábio, tem mais? Claro que tem, meu amor. Tem muito mais vindo por aí. Nesta quinta-feira, portanto, hoje, tem reunião de Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, com membros do governo do Trumposo, e dizem a Rádio Corredor. O que é a Rádio Corredor, Fábio? Para você que não sabe, é a fofoca, né? É os assuntos que acontecem nos corredores, né? Das empresas, nos corredores aí do Congresso. É a Rádio Corredor, né? A Rádio Fofoca. Dizem que até o Donald Trump pode participar aí de uma reunião com Eduardo Bolsonaro e também Rodrigo Constantino, não, né? Como é o nome do jornalista, gente? Paulo Figueiredo, que está lá na luta junto com o Eduardo Bolsonaro. E ó, presta atenção nesse destaque aqui do portal Metrópolis para você que está acompanhando o Boa Bordo. Bolsonaristas prevêem novas revogações de vistos por Trump em breve. Lideranças da direita bolsonarista projetam para breve anúncio de novas revogações de vistos de personalidades brasileiras por parte do governo Donald Trump. Além da revogação do visto,
nós estamos esperando também a Lei Magnitsky para novas pessoas. Quem são elas? Ministros da Suprema Corte e também os seus I love you. Os amores dos ministros, né? A casa pode cair para muitos aí. Beleza? Grande abraço para você que está ligado aqui no nosso programa. Não se esqueça, gente, de ajudar. Tem um Pix aí para você colaborar com esse trabalho independente, esse jornalismo sério, dinâmico, do jeito que você gosta, mas independente. Sem patrocinador, a gente tem uma parceria com o YouTube. Uma vez por mês vem uma grana do YouTube, mas quem me mantém no dia a dia é você. Tá bem? Que ajuda o canal, que contribui, que coloca 5, 10, 15, 20, 100, não importa o valor, tá bem? É você que mantém o canal do Gordinho. Beleza? Estou em viagem, retornando já nesse final de semana para casa, e se você puder me ajudar, tá bem? Dá essa força aí. Não é uma viagem de férias para curtir, tá bem? Assunto familiar, questão de saúde, e se você pode, dá essa moral aqui pro Gordinho e ajude o nosso canal. Pix, qualquer valor aí, será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A turma do Lero Lero. Olha só. O líder do PT, ele moveu a terceira ação para cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Lindenberg acusa aí Eduardo Bolsonaro de abandono de mandato e atuação contra a soberania. O caso vai à Corregedoria da Câmara. Eu sei, presta atenção, tem muita gente tratando o Eduardo Bolsonaro como deputado licenciado. Eu estava até lendo a matéria e agora aqui com vocês e escapou deputado licenciado. Eduardo não é deputado licenciado, tá bem? A licença, ela é por 6 meses, ele pediu essa licença, ele participou, né, dessa licença, ele se tornou um deputado licenciado e aí venceu a licença. No outro dia ele já não é mais um deputado licenciado, ele é um deputado na Câmara dos Deputados e ele já voltou ao cargo com o parlamento em recesso, tá bem? Porém ele pode faltar uma certa quantidade. Tá? Eu não sei te dizer qual é a quantidade de faltas, mas precisa ali de uma quantidade de faltas para ser considerado ali abandono do cargo, tá? E é em cima disso que o Lindinho está se baseando para tentar derrubar o Eduardo Bolsonaro. Eu só quero lembrar o Lindinho, o PT e seja lá quem for, que o Eduardo não precisa de mandato para atuar dentro dos Estados Unidos. Ele não precisa. Ele não precisa. Não sei quais são os planos dele, mas ele já chegou a falar que se tiver que abrir mão do mandato, ele abre mão. Então não adianta não, viu, Lindinho? Pode tirar o mandato dele. Vocês podem determinar a prisão dele. Ele está sob proteção do governo norte-americano. Eu vou repetir para você. Ele está sob a proteção do governo norte-americano. Tem esse negócio de inserir ele na lista da Interpol, esse negócio não, isso não vai colar. Isso não vai colar, tá bem? Com o Trump lá, querendo conversar com o cara essa semana, vocês vão dar com os burros na água, tá bem? E o nosso querido deputado Maurício Marcon, ele falou a respeito disso, de toda essa perseguição contra o Eduardo Bolsonaro. Vem dos lambibotas da esquerda aqui que adoram um ditadorzinho, chamar Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria. Eu quero lembrar que os alemães que lutavam contra o Reich, contra Hitler na Segunda Guerra Mundial, também eram tratados como traidores. Agora, no fim do ano passado, Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, foi tratada como traidora da pátria também por lutar por liberdade para seu país. Então a turma da esquerda, a grande imprensa, que chama Eduardo de traidor da pátria, esquece que em toda ditadura, presidente, existem heróis que lutam pela liberdade do seu país. Então, Eduardo Bolsonaro, estamos contigo.
Vem dos lambibotas da esquerda. Eita, quem está com Eduardo Bolsonaro comenta eu. Quem apoia a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos vai comentando eu apoio. Deixa o like, gente. O like é o combustível para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância, que você está gostando e possa oferecer para você o nosso cardápio. Assim que nós entrarmos no ar, o YouTube acaba te notificando e mostrando o nosso conteúdo. Nós abrimos um pequeno buraco aí no nosso algoritmo. Estamos lutando para corrigir isso, tá? E espero que em breve a gente consiga nos livrarmos dessa situação, e por isso que é muito importante o seu like, tá bem? A gente vai ficar um pouco em baixa, né, aí por 1 ou 2 semanas, até que a gente corrija problemas aqui com o algoritmo dentro da plataforma. Então, por favor, gente, a gente precisa treinar o nosso algoritmo novamente, e o like você ajuda a treinar o nosso algoritmo, beleza? Fernando Haddad, ele surtou, o Tachad, exatamente aquele, o Tachad, e entrou em delírios piores que radicais do PSOL e passou a provocar os Estados Unidos da América. Eu sei, você não gosta muito de ouvi-lo, não é? Mas eu vou trazer aqui os comentários do nosso querido deputado Gustavo Gayer, falando sobre esse assunto, que o Haddad deu uma surtada. Vamos lá, meus queridos, na tela do Abordo Notícias. Hoje o Haddad impressionou o Brasil. Ele fez um discurso que consegue colocar qualquer extremista do PSOL como uma pessoa ponderada. Começa-se a perceber um comportamento anormal por parte dessa facção criminosa que sequestrou o nosso país. E não só as falas do Lula hoje foram terríveis, né? Nesse evento que ele fez, onde ele vai fazer uma linha de crédito de 30 bilhões para mitigar o dano do tarifaço dos Estados Unidos, por causa do Brasil ter se tornado uma ditadura, está financiando ditaduras, está financiando guerra na Ucrânia, financiando a Rússia, perseguindo oposição política e tal. Ontem os Estados Unidos soltam um relatório que todos os países do mundo fazem questão de ler, tá? E nesse relatório mostra que o Brasil é hoje um estado de exceção. Criou-se uma situação no Brasil onde, se você questiona, se você fala que eles não gostam, você é preso, perseguido, e as provas estão lá, uma fartura de provas. Aí o Haddad vai fazer uma fala, e nessa fala ele teve a capacidade de falar que o Brasil está sofrendo sanções dos Estados Unidos porque o Brasil é mais democrático que o seu agressor, cara. Olha a loucura que esse cara falou. Vou colocar aqui agora pra gente assistir, vamos lá. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários. Peraí, o Brasil é um país que não persegue adversários? Rapaz, o que mais tem hoje é adversários do governo em inquéritos, exilados, sendo presos. Não precisa nem ser adversário, não. Basta ir pra rua ou ter postado alguma coisa contra esse governo em 2018 que você vai preso. Mas tudo bem, olha a mente dessas pessoas. Não persegue a imprensa. Nós temos jornalistas exilados, tá? Vamos lá, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Oswaldo Eustáquio, exilados, e que os países concederam exílio a eles por perceberem a perseguição que eles sofrem aqui no Brasil. Não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades. Bom, se eu não me engano, teve escritórios de advocacia que sofreram busca e apreensão. Se eu não me engano, teve advogado que foi preso por defender os prisioneiros políticos do 8 de janeiro. Uma advogada foi presa porque ela defendeu a sua cliente, que era uma prisioneira do 8 de janeiro. Não persegue imigrantes legais ou ilegais. Olha, o que nós temos de imigrantes hoje no Brasil, quase todos são imigrantes que fugiram da Venezuela. Tá? A maioria dos nossos imigrantes é Venezuela. Mas o pior que isso, nós temos imigrantes saindo do Brasil com medo de perseguição.
está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos, várias situações difíceis nesse país e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Eu sou radical em defesa das nossas liberdades, da nossa democracia, da liberdade de expressão. Nisso você pode ter certeza. Eu sou radical em defender que o país não vire uma ditadura. Se eu tiver como ser mais radical do que eu sou, eu serei. Mas esse mesmo ministro mentiu ontem na imprensa dizendo que a reunião que ele teria com o secretário de Comércio, eu acho, dos Estados Unidos foi cancelada por culpa da direita. Não. Foi cancelada porque o Brasil recebeu um avião sancionado por ser considerado um avião que leva armas e drogas para ditaduras e pousou em Brasília ontem às 8h02 da manhã. Para quê? Bom, aí eu não sei. A gente vai ter que descobrir. O Haddad, ele tá mais radical que a extrema esquerda do PSOL, gente. O discurso desse pessoal tá doentio, o que nos mostra que é uma galera que tá assim, realmente... Desespero. Qual é o termo que foi usado? Desespero. Apavorada. Porque o que eles fizeram aqui agora está recebendo a luz do mundo, que está percebendo o que aconteceu com o Brasil. E o mundo livre e democrático não está aceitando. A imprensa internacional já não aceita mais. Não é só os Estados Unidos. Teve várias imprensas aí da Europa que falam a mesma coisa. Esse governo vai cair de podre. O problema é que parece que nós vamos sofrer um pouco até que isso aconteça. Mas se Deus quiser, depois dessa tempestade virá um longo período de prosperidade e liberdade. Tiro, porrada e bomba. Brasil mais democrático do que o seu agressor. Eles estão classificando o agressor, os Estados Unidos da América, não é? Na sua opinião, onde a democracia impera? No Brasil ou nos Estados Unidos da América? Há censura nos Estados Unidos? Há violação da primeira emenda americana, que trata de liberdade de expressão? Pois é. Aqui não se prende, não se persegue opositores. Será que quando o ministro ouve a expressão perseguir opositores, ele está imaginando o quê? Alguém cometer atrocidades? É o quê? Aparecer alguém com uma arma, exterminar a família toda? Ou prender não é perseguição? Ou derrubar um perfil nas redes sociais não é perseguição? Ou impor uma mordaça não é perseguição? Aqui não, aqui no Brasil não. Nós não temos, presos políticos. Nós não temos operação de ministros mandando usar a criatividade, juízes. Nós não temos operação de juízes mandando prender. Dá uma olhada no perfil aí dele. Não, tem postagem dele aqui contra o Lula, contra o PT em 2018. Então esse cara é patriota, esse cara é bolsonarista. Esse cara é do Bolsonaro. Pode prender. Pois é, meus queridos. É aquilo que eu sempre falo, Terra estranha com gente esquisita. Eu não aguento mais petista. Não é isso? Olha só as falas do petista aqui, ó. Lula diz que Trump age sem civilidade com ministros do STF. Agora estou pedindo civilidade, O presidente critica a restrição de vistos a magistrados e diz que tentou conversar com os Estados Unidos, mas não tem ninguém. Reunião cancelada. Por quê? A reunião do Haddad? Porque o Brasil recebeu um avião de uma companhia acusada de transportar armamento bélico, inclusive até questão nuclear,
recebem navios iranianos. Aí depois recebem avião de uma companhia da Rússia, que é sancionada pelos Estados Unidos. E o Brasil, tudo que não presta, fala: venha, pula no meu peito. E agora, segundo o Lula, o Trump está agindo sem civilidade com ministros do STF. Ai, e a gente tenta falar lá e não consegue. E cancela a nossa reunião. E é tudo culpa do Eduardo Bolsonaro, esse traidor. E a gente não tem moral para falar com o Trump. E a gente não tem moral para falar com o secretário Marco Rubio. E o ministro de Relações Exteriores. Ai, que a gente está tentando falar. Eu já mandei uma carta, ninguém responde. E o Alckmin, não, eu tentei falar, ninguém me responde. E os senadores, a comitiva, incluindo até senador do PL, vagabundo. A gente não consegue falar. A gente vai para os Estados Unidos e ninguém atende. Ai, 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 meus queridos. Tá ficando gostoso, não tá? Quem tá gostando, comenta aí. Quem tá gostando, comenta eu, gordinho. Eu tô gostando. Olha o próximo assunto chegando aqui. A Câmara de Limeira, no interior do estado de São Paulo, ela declarou Alexandre de Moraes uma persona não grata. Segundo os vereadores do município, o ministro age de maneira incompatível com os princípios constitucionais. Espero eu que nenhum desses vereadores, com nenhuma causa deles, vá parar na Suprema Corte. Tá bem, vereadores? Ah, mas aqui em Limeira não tem nenhum vereador com problema com a justiça. É esse tipo de gente que a gente precisa. Ah, mas porque quem cuida, né, igual os deputados, né, querem acabar com o foro privilegiado. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Mas também sou a favor que tenhamos homens que não tenham um rabo grande, jacaré. Sabe? O rabo grande, a pessoa passa e deixa o rabo para alguém pisar em cima. Pois é. Espero que um dia nós tenhamos homens e mulheres, políticos e políticas que não tenham um rabo do tamanho de um rabo de um crocodilo. Eles passam, estão lá na frente, alguém pisa no rabo deles. Capivara. Ficha corrida. Não é? É isso aí. Para você que está ligado aqui no Abordo Notícias, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar. E dê aí uma salva de palmas para os vereadores da Câmara Municipal de Limeira, no interior do estado de São Paulo, que tornaram Alexandre de Moraes uma persona não grata. Ah, se essa moda pega, né? Cadê o pessoal de Sorocaba? Hã? Cadê o pessoal de Sorocaba? O prefeito lá, você sabe que ele é engraçadão, né? Todo meninão, né? Eu vi um vídeo dele, eu rachei o bico. Ele falou: nessa praça, Alexandre de Moraes é proibido de entrar. Aí eu falei: mas por que na praça, né? Aí ele falou: Alexandre de Moraes e qualquer outra pessoa, porque está em obra, está em reforma. O prefeito lazarento, né? O prefeito lazarento de Sorocaba. Mete aí também uma restrição para que o Alexandre de Moraes não entre em Sorocaba. Então, na cidade de Limeira, o Alexandre não é bem-vindo. Aí, o ministro pode dar beijinho no ombro, como ele sempre faz, não é? É a fase da negação, não é isso? Dá beijinho no ombro. Mas que lindo, né? A América, a Europa. Olha, quem é Alexandre de Moraes? É o cara que é proibido de entrar em Limeira. Se tornou uma persona não grata. Não é bem-vindo. Existe uma cidade no Brasil, me desculpe se for a primeira,
se não for a primeira, mas existe no Brasil uma cidade que diz: Alexandre de Moraes, aqui você não pode entrar. Você não é bem-vindo aqui. Quen, 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 quen. Tá ficando bonito. Você tá gostando? Então comenta 40. Só 40. Comenta 40. E acompanhado, né? Se está gostando ou não. Comenta 40, por favor. Comente 40. E se você está gostando ou não. Beleza? Pessoal dando os parabéns aí a Limeira, né? Comentando 40. Bora lá, gente. Comente 40. Não é 50, não. É 40 na tela. Aqui do Abordo Notícias. Presta atenção que a informação já está na tela e eu quero destacar para você. Queria tanto que isso daqui acontecesse, fosse... Não estou dizendo que não é verdade. Só queria que fosse uma realidade. É diferente, não é? De ser verdade ser uma realidade. Senador protocola pedido de abertura da CPI da Vaza Toga. Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, divulgou o pedido de comissão parlamentar de inquérito nesta terça-feira, dia 12. Os mesmos que não apoiam o impeachment de Moraes, com certeza não vão apoiar também uma CPI que mira a Vaza Toga, ou seja, Alexandre de Moraes diretamente. Aí está Eduardo Talhaferro, o homem responsável por perseguir, a mando de Alexandre de Moraes, a direita naquela época da campanha de 2022. E ele está prestes a soltar uma bomba. Dizem, né, que se for essa semana, o ideal seria entre segunda, no início da semana, e hoje, quinta-feira, ele soltaria uma bomba, porque ele juntou todas as provas contra Alexandre de Moraes, periciou todas as provas e entregou numa entrevista que ele deu a uma grande emissora, não brasileira, não aqui no Brasil. Ele já deixou o país, está na Itália, fazendo aí denúncias contra Alexandre de Moraes. E me parece que uma CPI da Vaza Toga nesse momento seria muito importante. Difícil é conseguir, né? Depende de quem? Vai depender do presidente do Senado Federal fazer a leitura da CPI. Caberia até uma CPMI, não é? Pois é. Lembra que eu te falei? Velhinhos da bunda mole. Ou homens novos, mulheres novos, da bunda mole, glúteos flácidos, esses senadores. Alguns brabos, brabas, pra caramba, bravos aí, mas outros uns verdadeiros cagões. Bunda mole, que não resolve absolutamente nada quando é para se combater ou encarar de frente as atitudes condenáveis do ministro Alexandre de Moraes. Vamos para frente. Deputado, advogados e movimentos denunciam na OEA abusos a presos do 8 do 1. Documento critica o ministro Alexandre de Moraes e cita violações de direitos humanos em processos envolvidos na manifestação. Vocês viram o documento que os Estados Unidos emitiu? Criticando Lula, criticando Moraes. Pois é. Nós estamos esperando o Pedro Vaca, né? Até agora o Pedro Vaca não se posicionou. Esteve aqui, ele apresentou um relatório, mas não era referente à vinda dele. Nós estamos esperando o Pedro Vaca. Só que a Vaca foi pro brejo, né? Eu não sei se já trocou, mas só para constar, o próximo aí da OEA, o próximo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não será o Pedro Vaca. A Vaca foi pro brejo. E elegeram uma pessoa trampista. E agora,
nós temos aí o Alexandre de Moraes sendo alvo de denúncias também na OEA, Organização dos Estados Americanos. Só para constar, os Estados Unidos pagam 50% dos custos da OEA. Então, aproximadamente 25 países, 50%, quem paga é os Estados Unidos. Os outros 50% ficam para outros países signatários aí da Organização dos Estados Americanos. Então, quem paga a conta, né, ou a metade da conta, geralmente tem preferência, né? Geralmente tem preferência. Pois é. Vamos ver o que isso vai dar da agora para frente. Sósteres vai entregar a carta contra violações no Brasil a embaixadas. O líder do PL na Câmara diz que o documento denunciará prisões arbitrárias, censura e perseguição política a representantes estrangeiros. O anúncio vem um dia depois do relatório de Donald Trump. Tá tudo aí conjugado. Tanto o relatório do Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos fez um relatório denunciando Alexandre de Moraes, Lula. E agora o líder do PL vai entregar também uma carta contra as violações no Brasil às embaixadas. Meus queridos, eu fico pensando nos outros países, olhando, né, para nossa cara, né, olhando aqui para o nosso país, infelizmente, né, nós caminhando, não com a nossa vontade, né, mas para o precipício aí da democracia, para o fim da democracia. De acordo com o deputado, a carta apresentará à comunidade internacional. Lembra que eu te falei? Nós vamos ficar aqui com que cara, né? Me dá vergonha desse país. A gente tem um ministro sancionado pela Lei Magnitsky, que só sanciona grandes ditaduras, organizações criminosas. E agora a Câmara de Limeira, no interior do estado de São Paulo, acabou de aprovar que o ministro não é bem-vindo na cidade de Limeira, tá bem? E todas as denúncias que os Estados Unidos estão fazendo, relatório da OEA, as denúncias na Europa e o mundo olhando pra gente, né? E as tiranias que estão acontecendo nesse país. E, meus queridos, eu posso estar errado no meu posicionamento. Eu acredito que Donald Trump está esperando as próximas eleições, caso vier sem Bolsonaro, para classificar esse país como a ditadura das pesadas, tá? De acordo com o deputado, a carta apresentará à comunidade internacional, e como eu disse, eu fico pensando como a comunidade internacional está nos enxergando nesse momento. Segundo ele, casos concretos de prisões arbitrárias, censura institucional e perseguição política. Ele afirma que essas ações violam a Constituição e também tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Agora eu vou trazer, pessoal, voltando a falar aqui sobre Gilmar Mendes, uma atualização aqui da nossa querida Ana Paula Henkel, e eu quero trazer para você, é muito importante, ela comentando que Gilmar Mendes, ela criticando por ter defendido o Alexandre de Moraes. O secretário Marco Rubio e o Departamento de Estado estão de olho, segundo a nossa querida Ana Paula Henkel. Essa semana é uma semana decisiva. Hoje, quinta-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo, estarão reunidos com o governo norte-americano, quiçá com o Donald Trump, tá?
Dizem as boas línguas, ou as más línguas, ou as boas línguas, que eles estarão juntos com Donald Trump também. Sabe-se lá. Vamos então ao vídeo aqui da nossa querida Ana Paula Henkel, para você que sintoniza o Abordo Notícias, onde você estiver. Tá gostando do programa? Comente agora 50. Agora sim você pode comentar 50 se você estiver gostando aqui do programa de hoje. Cadê a nossa querida Ana Paula? Vamos lá. Você vê que existe, como o Augusto disse, uma fala, decisões colegiadas em nome do Supremo Tribunal Federal, e você vê que existe, como o Augusto disse, uma batalha mental. Será que eu apoio? Mas se eu apoiar... Sim. Eu só queria lembrar, né, a todos os ministros, o primeiro tweet de Marco Rubio. O primeiro, aquele lá atrás. Porque se olharmos a última frase do tweet, e eu acho que os ministros estão esquecendo dessa frase. Portanto... ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal. Hoje, Moraes, ele tem, sim, a prerrogativa de puxar o trem da Magnitsky, vamos colocar dessa maneira. Mas o secretário Marco Rubio e o Departamento de Estado, eles estão de olho em todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque como o Wall Street Journal muito bem colocou, foi o coup d'etat, foi o golpe da Suprema Corte do Brasil. Suprema Corte não é um ministro apenas. É claro que tudo pesa nesse ministro que tem deixado o Brasil de cabeça para baixo. Mas que os ministros, toda vez que eles fizerem declarações como decisões colegiadas em nome do Supremo, lembrem desse tweet do Marco Rubio, porque os americanos não esquecem, não. Ih, rapaz, Ana Paula, mata a gente do coração, Ana Paula! Faz isso não, menina. Explosiva como sempre, não é, Ana Paula? Que está por dentro de muita coisa que acontece nos Estados Unidos, não é? Muita coisa mesmo. A Magnitsky mira Gilmar Mendes e também o Alcolumbre. E também o Hugo Mota entrou né? Vai fazer parte da pauta da reunião aí entre Eduardo Bolsonaro e também membros aí da Casa Branca do governo de Donald Trump. Quem está falando sobre a lei Magnitsky agora, Deltan Dallagnol, na tela. Vamos ouvi-lo. Gente, o bicho tá pegando tanto, mas tanto lá no Supremo Tribunal Federal, que a traição também começou a correr solta. A ponto de ministros que antes blindavam Alexandre de Moraes e todas as críticas e apoiavam de maneira cega todos os seus abusos, passarem a dizer abertamente agora na imprensa que Moraes cometeu ilegalidades. Minha gente, o que uma Magnitskyzinha não faz na cabeça de um cidadão que está prestes a ver todo o seu patrimônio ser bloqueado e tirado dele, hein? Num cidadão que está prestes a ser impedido de ser um cidadão do mundo, com uma canetada do governo americano. Eu vou mostrar agora para você duas coisas. Primeiro, como que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre se tornaram os novos alvos prioritários do governo americano para receberem aquele presentinho Magnitsky maravilhoso, magnífico e Magnitsky. E segundo, como que a traição já é uma realidade dentro do STF. Bora então lá para o primeiro ponto. Além da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, o governo americano já sabe quais vão ser os seus próximos alvos. E Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo desembarcaram em Washington nessa semana para novas reuniões de atualização na Casa Branca sobre tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, desde que a Magnitsky foi aplicada em Moraes. Na pauta dessa reunião, que deve acontecer agora nesta quarta-feira, eles vão discutir como a imprensa e o STF reagiram a Magnitsky, como os bancos brasileiros reagiram, e aqui tem um ponto importante. Os bancos brasileiros, eles estão aí brincando com fogo, dizendo que a Magnitsky só atinge as transações de Moraes em dólar, e com certeza o governo americano vai esclarecer isso para dizer, não. Agora Moraes é um pária mundial e não pode ter conta bancária em lugar nenhum, a não ser que vocês, bancos, queiram, é claro, receber aí uma multinha bilionária ou uma sanção secundária e perder acesso ao sistema financeiro americano também. Mas dentro da pauta dessas reuniões do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, com as autoridades americanas, estão também dois assuntos prioritários, Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Gilmar Mendes, porque ele é, na visão minha e na visão de várias outras pessoas, o verdadeiro poder por trás do STF. O ministro e talvez a pessoa mais poderosa do Brasil. Quem realmente controla os fios das marionetes, quem tem mais forte articulação política com o Congresso, quem faz e desfaz de acordo com a sua vontade e quem manda em tudo o que acontece em Brasília. E Gilmar tem sido publicamente o ministro que mais defende e mais blinda Alexandre de Moraes. Ele defendeu o Moraes publicamente com um discurso no plenário do Supremo, defendeu ele em entrevistas para a imprensa e segue fazendo articulações dos bastidores com bancos brasileiros para que a Magnitsky não seja aplicada contra Moraes. Todas essas ações de Gilmar Mendes são exatamente o que a lei Magnitsky pune em relação a terceiros.
quem ajudar, quem apoiar, quem auxiliar um sancionado, vai se juntar a ele na lista de sancionados e de párias mundiais. E tudo indica que o Gilmar logo vai estar de fato nessa lista. O outro assunto, é claro, é Davi Alcolumbre, que disse de maneira pouco inteligente que nem que existam 81 votos pelo impeachment do Moraes, ele vai pautar o processo contra o ministro. Alcolumbre se tornou o principal escudo de Moraes no Congresso, mesmo com a maioria já obtida pela direita e pela oposição para pautar o processo de impeachment. Isso torna ele um dos principais alvos da Magnitsky, porque, como Gilmar, ele está servindo aí de linha auxiliar do sancionado Alexandre de Moraes. O nome dele, como é o nome dele? Sancionado Alexandre de Moraes. Gente, o bicho tá perdendo tanto, mas tanto lá no Supremo Tribunal Federal. Ai, minha gente. Deltan Dallagnol, né, trazendo aí os seus 5 centavos de contribuição para esse assunto. Tá chegando agora comigo, não se esqueça de meter o dedo no like, não se esqueça de compartilhar e levar para frente todo o nosso conteúdo, dando uma moral aqui pro Abordo Notícias. Chegou nesse ponto do vídeo, comenta 55, comenta 55 na tela do Abordo Notícias. Lula rebate relatório dos Estados Unidos. Tentam criar uma imagem de demônio. Não é? É sério? É sério, Lula, que estão fazendo isso, Lula? Eu achei que era vocês, né? Que estão assumindo essa imagem. O presidente Lula rebateu alegações de relatório apresentado pelo governo dos Estados Unidos, acusando o Brasil de ferir os direitos humanos. Durante cerimônia de apresentação das medidas contra o tarifaço dos Estados Unidos, o chefe do Planalto fez críticas ao governo norte-americano e afirmou que o Brasil não vai aceitar qualquer pecha que desrespeita os direitos humanos. Segundo ele, aqui no Brasil, nós temos o Poder Judiciário autônomo, que está garantido na Constituição de 1988 e no Poder Executivo, nem o Congresso Nacional tem nenhuma incidência com relação a julgamento que está acontecendo na Suprema Corte e ninguém está desrespeitando regras de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo, disse o presidente do Brasil. As críticas contra o Brasil e Alexandre de Moraes do relatório do governo americano. Os Estados Unidos lançaram um relatório anual do Departamento de Estado sobre a situação dos direitos humanos ao redor do mundo. Citado no documento, o Brasil é alvo de críticas norte-americanas. Segundo o relatório, o governo brasileiro promove censura contra aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, é apontado como o principal promotor da suposta censura no país. Vocês me desculpem, também a suposta censura, para mim a censura ela existe, tá? Eu estou lendo aqui a matéria do portal Metrópolis e assim está escrito lá. Mas, na minha opinião, a censura ela já existe. Não existe esse negócio de suposta censura. Em seguida, Lula criticou a interferência dos Estados Unidos em assuntos internos do país. Olha só. Nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. Na cabeça do Lula, o Trump acordou numa bela manhã, beijou a sua esposa, sorriu para os empregados, cumprimentou os seguranças e falou: ai, que dia chato. Vou meter uma tarifa de 50% no Brasil, vou brigar com o Brasil, conforme o Lula está dizendo, né? E vou passar uma imagem de demônio do país, mundo afora. É sério mesmo, Lula, que você acredita no que você defende? É sério mesmo que você acredita nessa história? Nós não temos presos políticos, nós não temos
o ministro ferindo os direitos humanos. Não. Tá tudo em paz. Tudo na maior da tranquilidade. Tá tudo zen. Tá tudo bem. Só que não. Tá? Saia da sua bolha. Para de ouvir gente que bate palma para tudo de errado que você faz. Vai estudar o povo brasileiro. Ou ouvir o que dizem aí as pesquisas sobre a opinião dos brasileiros a respeito da Suprema Corte Brasileira. Eu estou falando para buscar dados no Brasil. Agora tenta entender o que o mundo afora pensa a respeito do nosso país. Ai, 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 meus queridos. Terra estranha, gente esquisita, não é? Contrário aqui. Você sabe que tudo que nós fazemos nesse programa, nós fazemos com muita independência, um jornalismo sério, dinâmico, do jeito que você gosta. E a gente precisa da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. É você que mantém o meu dia a dia. O cafezinho, a compra de equipamentos, a feira da criançada. E tudo o que eu faço nesse canal é pensando em manter você bem informado. Obviamente, a gente defende, né, a direita brasileira, defende Jair Messias Bolsonaro, mas acima de tudo eu tenho um compromisso em trazer a verdade para você, em trazer a apuração dos fatos, daquilo que está acontecendo. E por isso que eu peço para você encarecidamente, até parafraseando o Paulo Figueiredo, não existe conteúdo gratuito. Alguém está pagando. Se você chegou aqui, assistiu, entende que não precisa ajudar esse canal, mas entenda que alguém está ajudando. Alguém está ajudando. E se não é você, muito provavelmente você só está vindo, colhendo os frutos e indo embora. Mas eu deixo o like, ok? Obrigado. É importante. Mas, gente, eu tenho certeza que qualquer um que está me acompanhando agora entende ou tem um valorzinho na conta e pode mandar aqui para o canal. Eu não estou falando para você tirar da boca dos seus filhos, para você tirar dos seus compromissos, não. Porque não tem valor mínimo para você ajudar. Fábio, eu tenho na minha conta, tá sobrando 5. Posso mandar para você? Será muito bem-vindo. 5 seu, com 5 de um, do outro. E assim a gente vai mantendo o canal no ar. Então ajude o programa, qualquer valor mesmo. Qualquer valor. Chegou até aqui, comenta 63. Eu quero saber até onde você acompanhou esse vídeo. Se você chegou ao final dele, você comenta 63. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, tá bem? E ajudar o programa aí com um Pix, qualquer valor. Você vai ser abençoado. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, tá bem? Então Deus ama quem dá com alegria. Só que eu tenho uma primícia. É você compartilhando daquilo que Deus já te deu, sem querer nada em troca. Sabe? Para quem é maduro ao ponto de entender, se eu paguei todas as minhas contas, eu não estou devendo nada para ninguém e tenho aqui condições de ajudar o canal, isso já é uma bênção na sua vida. E você está simplesmente compartilhando a bênção que Deus já te deu. Isso é maturidade. Não é, vou ajudar porque Deus vai me abençoar. Não, você já é uma pessoa abençoada. E eu quero simplesmente que você compartilhe da sua bênção com o nosso programa. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, como eu disse para você, que você possa ter esse entendimento
que ajudar é preciso, que Deus gosta quem dá com alegria. 11 95275 3898. Bora lá ajudar o Aborda Notícias? Bora lá dar uma força? Quem vai ser o primeiro abençoado ou a primeira abençoada a chegar junto e falar: gordinho, tô aqui, tô ajudando o canal? Pega o Pix aí para fortalecer o seu trabalho. Então, dê essa moral, dê essa força aqui pro canal e ajude o Aborda Notícias. Ajuda também compartilhando, se inscrevendo e levando para frente o nosso conteúdo.